Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu vou falar um pouco sobre o coronavírus, já que é um assunto que tem sido falado por todo mundo aí na internet e todos os jornais estão falando sobre isso, está todo mundo falando sobre isso, né? O coronavírus, então, que começou lá na China, né, que se alastrou aí pelo mundo inteiro, né? Era Ano Novo Chinês, então realmente teve muita facilidade de se propagar esse vírus e, na verdade, o grande diferencial desse vírus, em comparação a outros vírus que tiveram também um contágio progressivo muito grande pelo mundo, é que esse vírus ele se propaga muito mais rápido, né? A velocidade de disseminação desse vírus está sendo realmente fantástica, assim. Ele está conseguindo se distribuir muito rapidamente, de pessoa para pessoa. A pessoa encosta a mão na outra pessoa, já consegue possivelmente pegar o vírus. Se tu encosta num objeto que outra pessoa que estava contaminada encostou, é possível de tu te contaminar também. E isso significa que é uma situação de pandemia, né? Já está alastrado pelo mundo inteiro. Embora já existam aí algumas opções de vacina e alguns estudos aí, algumas pesquisas que estão vendo como impedir esse vírus, é importante se lembrar que o vírus ele é uma ferramenta, um mecanismo que ele geneticamente se modifica, ele se modifica geneticamente rapidamente. Então, é mais uma versão de vírus corona, né? Que é aquele vírus que parece uma coroazinha, por isso que tem esse nome, mas esse vírus em especial, ele está tendo um efeito no Brasil que age de duas maneiras. Em primeiro lugar, político, né? Então a gente está vendo aí que muitas pessoas, apesar de serem recomendadas a não se agruparem, evitar agrupamentos, elas continuam se agrupando, né? Casas noturnas continuam com eventos. Então existem várias entidades aí que evidentemente dependem do dinheiro arrecadado de pessoas que não estão agindo então de acordo com as orientações do Departamento de Saúde brasileiro, né? E a Organização Mundial de Saúde. Então, é necessário sim, pessoal, começar a evitar sair de casa, porque tu pode te contagiar, tu pode acabar, como o vírus ele leva 14, 15 dias para realmente se demonstrar presente, então tu não tem condições de saber se está contaminado ou não. Então tu pode estar contaminando um monte de gente sem dar por conta, né? De repente o teu organismo nem mostra reações tão fortes à contaminação, mas ao mesmo tempo tu pode estar contaminando outras pessoas de qualquer maneira. E esse vírus ele ataca e prejudica muito a vida, especialmente de pessoas mais idosas. Então é um problema complicadíssimo nesse sentido, né? Tu quer ver a tua mãe passando mal, tu quer ver teu pai passando mal? Não, né? Então, a vovozinha? Não, né? Então a gente tem que pensar no seguinte: quanto mais a gente conseguir evitar a disseminação desse vírus, agora nesse primeiro momento de outbreak, né, de surgimento dele, melhor, por causa que o nosso sistema de saúde, os nossos médicos, a estrutura médica que nós temos no Brasil, ela já é precária e ela já é sobrecarregada. Agora, imagine você, uma estrutura já sobrecarregada, começar a receber dezenas, centenas de pacientes infectados com coronavírus, que exigem um cuidado especial e que podem estar sofrendo risco de morte. Então, é esse o problema. O problema é justamente que não há infraestrutura suficiente para tratar tanta gente ao mesmo tempo. Então, é inevitável que esse vírus pegue aí em 70% das pessoas no planeta. Ok, só que se isso acontecer tudo ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que vai precisar de atendimento médico é muito grande. E essa grande quantidade de pessoas não vai conseguir atendimento porque não existe infraestrutura médica, nem em hospitais particulares, nem em hospitais do SUS, todos juntos para combater. Não tem médico suficiente. Então o governo já está até chamando os médicos de volta, né? Então isso é uma coisa importantíssima da gente entender, tá? Como que pode evitar o coronavírus? Em primeiro lugar, evitar aglomerações. Isso aí é a regra número 1, né? Mas se você, por acaso, tiver que sair, leva um álcool gel, começa a passar nas mãos, começa a lavar mais as mãos. Todas as vezes, todo momento que você tiver contato com alguma coisa que seja
encostada por outras pessoas, seja aquela maquininha para confirmar pagamento do cartão, seja o ônibus, seja qualquer local público, banco de praça, qualquer lugar, apesar do vírus morrer com o tempo em temperatura ambiente, mesmo assim, Uber, transporte público, trem, maquininha de pagamento, todos os objetos que você tocar, caixa eletrônico, que você encostar a sua mão e que possa ser tocado por outras pessoas, torneira de banheiro público, tudo, lava a mão, lava bem a mão, tá? E passa um álcool gel, tá? Tenta conseguir um álcool gel, tem uns frasquinhos que tu pode colocar o álcool gel dentro do frasquinho, e eu tenho um, só que ele não está aqui comigo agora. Então você pode colocar esse frasquinho no seu chaveiro, né? Pendurar na sua mochila, sei lá, e levar isso contigo sempre e passar sempre que necessário. Isso já vai ajudar a tu não te contagiar, o que é muito importante, tá? Mas o bom mesmo é tentar evitar estar toda hora na rua, pelo menos nesse momento de outbreak. Depois isso vai dar uma diminuída e aí fica fácil para o sistema de saúde, para a equipe médica brasileira que a gente tem, conseguir ir atendendo aos poucos as pessoas, porque vai entrar um grupo de pessoas contaminadas, daqui a pouco entra mais um grupo, daqui a pouco vem mais um grupo, vindo assim em ondas leves, fica fácil de trabalhar o problema. O grande risco, e o que é preciso tentar evitar, é chegar assim uma inundação de pessoas contaminadas, e é isso que é o maior problema, porque aí fica impossível de controlar, fica impossível de tratar, e o problema é muito, muito maior, né? Então, falando disso, dessa questão, então eu não poderia deixar de falar também dessas manifestações que ocorreram agora no dia 15. Por quê? Porque pessoas precisam se organizar para se manifestar a favor, por exemplo, de um presidente que já está eleito. Isso é estranho. Pedir a volta de um sistema que não funciona, AI-5, AI-5 é um absurdo. Se o AI-5 estivesse em ação, esse tipo de manifestação não aconteceria. E o que a gente percebe com essas manifestações que ocorreram, em primeiro lugar, é que o número de apoiadores do Bolsonaro diminuiu dramaticamente, né? Existem lugares aí que foram centenas de pessoas, enquanto alguns meses atrás iam milhares. Então, o número de apoiadores do Bolsonaro realmente diminuiu. Não sei se é porque esse pessoal é mais idoso e estão morrendo, como aconteceu ali, da formação do novo partido do Bolsonaro, que praticamente ninguém que se cadastrou ali é realmente plausível, aceito pelo TRE, né? Teve até casos de pessoas que já morreram, né? Que se alistaram já estão mortas, ou cadastraram mortos para fazer parte, para tentar criar esse novo partido, que não deu certo, é claro que não ia dar certo. E essas pessoas que a gente está vendo pela rua aí, por acaso, são, em grande maioria, exatamente as pessoas que são do grupo de risco maior. São pessoas idosas, são pessoas velhas. E a gente precisa, então, começar a refletir sobre isso. Por que essas pessoas estão se arriscando tanto para se manifestar a favor de um presidente que, afinal de contas, está sendo mega incompetente, mega irresponsável, né? Será que essas pessoas elas estão, em primeiro lugar, bem informadas? Me parece que não. Aparentemente, elas não estão bem informadas. Então, são pessoas completamente desinformadas, né? Estão apoiando um presidente que, evidentemente, se mostrou extremamente incompetente, só gerou problema até agora para o nosso país. E são pessoas que são desinteressadas com os outros. Elas não têm empatia, elas não estão nem aí que as pessoas então se contaminem. Vamos alastrar cada vez mais esse vírus e azar, desde que a gente consiga provar que a gente quer apoiar um presidente incompetente. Então, como são pessoas de idade, há de se questionar, inclusive, a capacidade mental, a sanidade dessas pessoas. Será que esses idosos realmente têm condições de fazer escolhas por si próprios? Será que essas pessoas estão realmente em condições de tomar decisões, porque afinal de contas estão colocando sua própria vida em risco, estão colocando a vida de outras pessoas em risco?
e tudo por motivação política que elas recebem através de WhatsApp e aplicativos de mensagem. Elas não estão informadas com as informações da Organização Mundial de Saúde, estão comprando ideias de que é uma jogada de marketing da China, coisas assim, né? Então, realmente preocupante ver esse tipo de atitude acontecendo em pleno 2020, né? Onde a internet está aí para as pessoas se informarem. Então, o que está acontecendo com esse pessoal? Que eles estão fazendo estão agindo dessa forma, estão fazendo todas essas ações completamente desnecessárias. Como assim quer acabar o Congresso? Sabe? Não pode, isso é inconstitucional. Então, pedir para estragar mais ainda o país é irresponsável. Se aglomerar para disseminar um vírus que pode ser fatal, principalmente para esse grupo de pessoas que estão nas manifestações, que são grande maioria idosos, né? Não tem ninguém, não tem jovem indo ali, não tem pessoas que são novas na sociedade, que são atuantes, aí a maioria é pessoal aposentado, né? São pessoas que querem ver voltar a ditadura militar, querem ver voltar pessoas sendo espancadas, pessoas morrendo, crianças sendo torturadas. O que é isso, gente? Então, há de se questionar, na verdade, as famílias das pessoas que estiveram participando nessas manifestações, seus familiares deveriam de questionar se essas pessoas estão realmente com a sanidade ok. Deveria de repente procurar um médico, ver se essas pessoas não precisam ser interditadas, né? Porque elas estão realmente agindo contra si e contra os outros de uma forma completamente alucinada, uma forma completamente fora da realidade, né? Então, isso é a segunda coisa que é importante lembrar. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre essa questão do coronavírus. A gente está tendo um debate político nas redes sociais aí por causa disso. Afinal de contas, o presidente foi, apesar de estar com suspeita de estar infectado e ter sido orientado a ficar em isolamento para não contaminar outras pessoas, nosso presidente foi lá, pegou o celular de várias pessoas, fez selfie, fez todo um auê todo para impedir o Congresso de existir, uma manifestação contra o Congresso, contra o Superior Tribunal Federal. Então, o que está acontecendo? Como que um presidente pode agir contra o próprio governo? É porque eles não deixam ele governar, mas é claro que não deixam. As ideias deles são estupefárias, são absurdas, são ridículas. O que esse cara quer fazer como governante não funciona. Todo mundo sabe que não funciona. O que os ministros dele querem fazer também não funciona. Não está funcionando. Paulo Guedes é um fracasso. A ministra Damares é um fracasso. O ministro do Meio Ambiente é um fracasso. Então, o nosso presidente age de forma completamente irresponsável, incentivando as pessoas a agirem de forma irresponsável. Como é que pode uma pessoa estar na presidência e fazer tanta cagada, fazer tanto erro? Errar tanto, mas é erro demais. É simplesmente assim, assumir absoluta incompetência. Então, é impossível não comentar esse tipo de coisa, não vir aqui e realmente reclamar sobre o que está acontecendo no Brasil. E olha, gente, se vocês estão participando desses negócios aí, se vocês estão apoiando essas ideias de AI-5, por favor, sabe, saiam da internet, sabe, parem então de se pronunciar, parem de usar as ferramentas de comunicação que o AI-5 proíbe e comecem a usar os meios que o AI-5 permite, que é a carta, né? Parem de se reunir em grupos, parem de ter grupos de WhatsApp, que é a mesma coisa que se reunir em grupos, né? Vocês estão agindo contra si mesmos, estão agindo contra todas as pessoas, estão agindo contra a atualidade do mundo. Por quê? Para quê? Para dar mais autoridade a um presidente que não consegue governar. Esse cara está nos fazendo passar vergonha no mundo inteiro. Não é por uma questão de ser petista, não é por uma questão de ser de esquerda, é por uma questão de ser humano.
Nosso presidente no Brasil atualmente, infelizmente, está agindo errado. E a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Eu já fiz um vídeo falando que o pessoal que falava quando queria eleger ele, que se desse errado iam tirar ele, não tiraram, e deu errado. E agora, como é que fica? Então, por favor, gente, sabe? Cuidado com esse vírus, evitem aglomerações e não vão atrás do que esse presidente está falando aí, não vão atrás dessas histórias aí de que é uma estratégia política ou de marketing chinesa, ou que a mídia está sendo sensacionalista. Realmente é um problema de saúde mundial, tá? Se vocês procurarem aí os órgãos internacionais de saúde, vocês vão perceber que é impressionante quanto esse vírus está se alastrando. Existe até site que mostra isso em tempo real. Então, por favor, gente, mais cuidado, mais respeito com a vida, né? E é isso aí que eu tenho para dizer hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.